Uma das coisas que tem prejudicado os pais hoje em dia é o medo. Muitos pais têm sido vítimas, reféns do medo, têm vivido com medo. Que tipo de medo? Medo, por exemplo, de desagradar os seus filhos e eles se voltarem contra eles. Medo de que os filhos vão para o mau caminho. Medo de que os filhos possam entrar nas drogas, se viciarem nas drogas. Medo de falar, de repreender, de disciplinar o filho e ele ficar chateado com o pai. Medo da filha engravidar, enfim. Muitos medos têm dominado os pais hoje em dia. E quando você, pai, você, mãe, vive com medo, o seu filho percebe isso. O seu filho percebe insegurança em você. E logo a sua liderança, a sua autoridade de pai enfraquece. Então eles sentem que você não está mais no controle da situação. E logo eles se sentem mais poderosos, mais audaciosos, eles sentem que eles podem testar os limites e fazer coisas que você teme que eles façam. Então, o que você tem que fazer? Você não pode se tornar refém dos seus filhos. Você tem que parar com este medo, deixar este medo, vencer este medo. Como que você pode deixar esse medo? Primeiro, você tem que entender que você não pode ser um pai ou uma mãe eficaz enquanto você é refém do medo. Entenda isso. Entenda que você tem que superar o seu medo. Você tem que conquistar de volta a confiança em você mesmo e a confiança na situação, para você passar isso para os seus filhos. Você pode, por exemplo, se preparar melhor como pai, como mãe. Sabe como eu venci o medo de água? Aprendendo a nadar. Antes eu tinha medo de entrar numa piscina, numa praia, porque eu tinha medo de me afogar. Mas quando eu aprendi a nadar, eu perdi o medo de água. E da mesma forma, quando você aprende a ser um melhor pai, quando você aprende a lidar com as águas, às vezes turbulentas, de ser pai ou mãe, as águas parentais, então você perde o medo que é inerente a muitos pais hoje em dia, que é normal. Eu já tive medo também, sou pai, já tive medo. Mas quando a gente aprende como lidar com os desafios de ser pai ou mãe, então a gente perde o medo. Fica essa dica para você se preparar, para você não ser mais refém dos seus filhos e acabar vendo acontecer exatamente com eles aquilo que você mais temia. Cristiano e eu temos compartilhado dicas para pais e filhos na palestra da Transformação Total de Pais e Filhos, todos os domingos às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. Se você quiser, você pode se beneficiar delas. Venha participar.